Vamos então continuar o nosso estudo do livro Amanhecer de uma Nova Era, de Divaldo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Atendimento coletivo. No dia imediato, procuramos continuar participando das atividades habituais do Centro Espírita, porquanto necessitávamos de condições psíquicas para os serviços que teriam lugar durante as avançadas horas da noite. Fôramos informados por Petitinga e por Jesus que o mentor pretendia convocar os espíritos que foram recolhidos pelos cavaleiros templários para os ajudar, conforme as necessidades de um bom número deles. Aqueles que apresentavam os lamentáveis processos de zoantropia, ou seja, aparência de lobo, receberiam auxílio conveniente na comunidade espiritual do mais além, melhor equipada. Entretanto, aqueles outros que somente se encontravam em desvario, hipnotizados pelo dominador, submetidos a injunções muito dolorosas, porque ignorantes da realidade da vida, precisavam de orientação para renovar-se e voltar à prática do bem, do próprio progresso. Na abençoada oficina de amor, que era a instituição, multiplicavam-se a cada momento os serviços de socorro, porque, mantendo abertas suas portas ao sofrimento de ambos os planos, sempre estava sendo visitada por uns encarnados e outros desencarnados em carência e desespero. Acolhimento, portanto, e auxílio, com providências cuidadosas, a fim de evitar que penetrassem no recinto os ociosos, os perversos, os burlões. As horas pareciam insuficientes para o atendimento, que sempre se dava com calma e harmonia, sem improvisações, como só acontecer com as responsabilidades espirituais sob direção segura dos nobres mentores. Verdadeiro centro de benefícios espirituais, significativo número de benfeitores acorria às suas dependências, procurando atender aos afetos que haviam ficado na retaguarda orgânica, tanto quanto se haviam extraviado e encontravam-se em regiões de acerbas dores, ou por necessidade pessoal de aprendizagem e treinamento. Diversos cursos eram ministrados também pelos mensageiros da luz, para aprendizes desencarnados que desejavam ser úteis, mas não possuíam experiência. Curiosamente, acompanhei um grupo de atendentes liberados do corpo físico pela desencarnação que se entregavam das visitas àqueles que solicitavam ajuda por intermédio de correspondências ou por solicitação de terceiros. Esses aspirantes ao serviço mais cuidadoso iniciavam-se sob a tutela de visitadores especializados, que seguiam aos lares solicitantes, tomando conhecimento dos problemas perturbadores e trabalhando as providências benéficas em favor dos mesmos. Não poucas vezes eram solicitadas ajudas, visitas e socorros. Nome e endereço eram colocados em um lugar especial para poderem serem anotados pelos trabalhadores, que a partir daquele momento elegiam-se como assistentes dos aflitos. As visitas eram feitas sempre que os solicitantes estivessem no lar ou nas avançadas horas da noite, quando, adormecidos, poderiam receber o benefício da orientação, dos passes, da inspiração que os guiaria no cotidiano existencial. A hora aprazada, conforme estabelecido anteriormente, com a presença do grupo mediúnico em recolhimento, o médico dos pobres expôs-nos com bondade e sabedoria. Os danos causados pelas incursões contínuas, há algum tempo, de perseguição às hostes espíritas no Brasil e em toda parte, especialmente na terra dos cruzeiros, pelos asseclas do Rabino, são expressivos. Desde quando pôde compreender que o Espiritismo também é o cumprimento da promessa de Jesus, informando que retornaria por intermédio de o Paracleto, esse adversário soez passou a infiltrar-se nas atividades do movimento humano, gerando mal-estares, dissídios, competições infelizes, lutas internas, perturbações por desvio de conduta moral, disseminando a maledicência e todos os seus prejuízos. Sociedades respeitáveis passaram a receber a visita de militantes do mal, acompanhados por outros que se comprazem em molestar e gerar embaraços ao progresso,
estimulando lutas inditosas, disputas clamorosas em tal esquecimento das lições do Evangelho, muito bem difundidas e pouco vivenciadas. Mensageiros da luz, preocupados com a insurgência que se vem apresentando em diversos lugares, onde deveriam reinar a concórdia, a fraternidade, têm chamado a atenção dos trabalhadores imprevidentes, que sempre se supõem impolutos, afirmando que o erro é sempre praticado pelos outros, sem que consigam o real despertar para o trabalho de autoburilamento e de vigilância. Insidiosamente, os perturbadores prosseguem penetrando nas hostes do bem, ameaçando a unidade do trabalho, afastando almas comprometidas, mas frágeis, que tombam no desânimo e na descrença. Tem escasseado a abnegação e a renúncia, a humildade e o sacrifício, a benefício do egoísmo, da soberba, da presunção, geradores dos combates insanos e destrutivos que afastam aqueles que buscam a paz e o bem. É certo que não apenas os sandeus estão vinculados ao nosso irmão Rabino, mas também grande número deles pertencentes a diversas raças e religiões, porque a perversidade não é patrimônio de um povo ou de outro, de uma ou de outra crença, mas é do ser humano em si mesmo, ainda primitivo e vaidoso. Aproveitando-se das brechas morais abertas nos servidores invigilantes pelos técnicos da obsessão, todos esses adversários da luz invadem recintos antes fortalecidos pelo amor e semeiam a discórdia, geram enfrentamentos por questões banais, inspiram divisões nos conceitos doutrinários, perturbam e destroem. Visivelmente preocupado, continuou com o mesmo tom de voz, no qual a vibração de seriedade, de significado profundo, destacava-se. Os apelos dos mentores de diversos núcleos espíritas alcançam o Senhor da Seara, que tomou providências por intermédio do irmão Caridade, iniciando-se em toda parte em que sua doutrina é apresentada, um programa de restabelecimento dos ideais conforme as bases kardecianas que permanecem inquebrantáveis. Várias providências vêm sendo tomadas em caráter de urgência, incluindo nosso pequeno grupo, encarregado de demover o organizador das fileiras agressivas, que agora dorme em necessário refazimento para um despertar angustiante necessário, referente ao longo período de alucinação e de despautério. Logo mais, estaremos atendendo àqueles que se encontram recolhidos em nossa casa, e o mesmo vem acontecendo nos grupos sérios, nos quais a mediunidade é respeitada e trabalhada com honra, abnegação, quando são orientados os adversários trazidos à comunicação, dolorosa para eles e ao mesmo tempo libertadora. Não se trata de uma fácil tarefa, como nada é tão simples como às vezes pode parecer, porquanto seu objetivo não é apenas o afastar o mal e os maus desencarnados, mas o de despertar os trabalhadores para que retomem as origens do dever e da caridade, vivendo conforme preceituam para os demais. Este momento severo de identificação de responsabilidades é também o da preparação para que se possam criar as condições hábeis para as ocorrências da felicidade que um dia pairará no planeta terrestre. Aos que se encontram vinculados a Jesus, cabe a indeclinável tarefa de preparar o advento dos dias melhores, sem jactância nem precipitação, igualmente não complicando as possibilidades de realização. A fatalidade do bem alcançará a meta destinada para todo aquele que se fizer impedimento, consciente ou inconscientemente, será afastado, sofrendo as consequências da sua insubordinação, porquanto quase todos hoje estamos cientificados de que está acontecendo, assim como o que virá a suceder. O nosso trabalho na esfera espiritual será completado pelos espíritas conscientes, sem dúvida por todos os cidadãos afeiçoados ao dever e à prática dos compromissos assumidos com honra. A fé esclarecedora facilita a realização do programa, mas serão os sentimentos dignos que se encontram em todas as criaturas que se encarregarão de tornar a realidade os projetos em desenvolvimento. Divulgar, portanto, a lição da verdadeira fraternidade
vivenciando-a, esclarecer as massas pelo exemplo, despertar as consciências adormecidas mediante as clarenadas de ações benéficas, superar os apelos das paixões primitivas em favor da autorrealização, constituem compromissos de todos os seres humanos convidados para a terra da esperança. Novamente silenciou, enquanto todos o ouvíamos com a mente e com o sentimento enobrecido, logo prosseguindo. Honrados pela oportunidade de servir, espalhemos o reino de Deus em toda parte, cantando hossanas ao Senhor que nos ama e segue à frente. Agora oremos, deixemos que a celeste inspiração nos alcance. Luzes diáfanas bailavam em musicalidade suave no ambiente. Pequenos e sucessivos grupos de irmãos, atormentados, foram conduzidos pelos cavaleiros templários, que demonstravam compreensível alegria por estar em serviço ao próximo, como no passado, nos lamentáveis dias das cruzadas, sendo colocados na sala ampliada, na sua dimensão física. Estudando emanações doentias decorrentes do estado emocional e espiritual de que eram portadores os enfermos, lentamente a psicosfera ambiental foi se alterando, de quando o salão estava totalmente repleto. Os espíritos em estado de formação perispiritual, que também haviam ficado no dia da rendição do rabino, permaneceram em departamento espiritual de assistência, que se comunicava diretamente com a nossa colônia. Em desconforto, quase todos movimentavam-se nos lugares onde se encontravam, alguns hebetados, outros ansiosos e mais outros de olhar esgazeado, sem noção do que estava acontecendo. Esses irmãos seriam parasitas espirituais, que deveriam ser acoplados ao perispírito dos trabalhadores invigilantes e que foram retidos a benefício geral. Havia também um número expressivo de turbulentos, zombeteiros, que pareciam desejar a continuação do desvio de conduta, agora, porém, sem meios de fazê-lo. Em uma nuvem carregada de vibrações enfermiças, pontos luminosos atravessaram-na, alcançando os espíritos atormentados. Após uma prece emocionada, rica de amor, enunciada por Hermano, uma jovem desencarnada aos 20 anos de idade, aproximadamente, vestida de longa túnica branca esvoaçante, de delicado tule, começou a cantar o Adeste Fidelis, de John Francis Wyde, composto no século XVIII, para fazer parte dos cantos de Natal, que nos levou quase ao êxtase. De pé, fiéis, a letra da música sublime concitava-nos a permanência em atitude de vigilância para o serviço do bem em homenagem a Jesus. Em face da expansão do hino de louvor por todo o recinto, as harmoniosas vibrações modificaram a pesada psicosfera, diluindo as ideoplastias viciosas, facultando que todos aspirássemos energias dulcificantes. Terminada a peça musical, nosso benfeitor levantou-se e da mesa mediúnica onde nos encontrávamos com os companheiros encarnados em desdobramento parcial pelo sono fisiológico, assim como tendo a presença de alguns mentores da instituição, começou a falar. Seja conosco a paz do Senhor. Por mais terrível seja a noite tempestuosa, o dia brilhante chega sem alarde para a renovação dos desastres ocorridos. Todas as aflições, mesmo aquelas que decorrem da teimosia dos sofredores, encontram a alternativa da esperança e da tranquilidade. Nenhum mal, portanto, pode permanecer prolongado em demasia. Após atender à finalidade para a qual se destina, cede lugar à renovação, ao equilíbrio, à esperança de novos cometimentos menos perturbadores. Iludidos pela inferioridade, muitos de nós temos caminhado à margem do dever, tombando na loucura do prazer pessoal, dos desejos de dominação. Vítimas uns, algozes outros, constituídos a imensa legião dos filhos do Calvário, a que se reportou Jesus, informando que fora para tais que ele viera. Eis, pois, chegado o momento de o encontrarmos, alterando a conduta mental e emocional a que nos temos entregado ao longo dos tempos de alucinação e perversidade, de caprichosa teimosia no erro e na desídia. Sempre soa a trombeta da renovação espiritual, anunciando novos tempos que não mais se harmonizam com o crime, nem com a prepotência de alguns sobre os demais.
Todos nascemos livres, sendo dependentes dos nossos atos, sendo bons, experimentando júbilos e, quando maus, padecendo a escravidão em relações aos mesmos. Elegestes até agora o caminho sombreado pelo crime e pela insensatez. Adotastes condutas de rebeldia, quais fosseis novos soberbos Lúciferes, atrevendo-vos a enfrentar as leis divinas. Em consequência da aberração, tombaste nas malhas do inferno, sofrimento que espalhastes em muitos lugares e que agora passais a recolher como cardos ferintes. Não recalcitres ante a necessidade de recomeçardes com lágrimas das experiências desditosas que vivestes com sorrisos, enquanto outros choravam. O Senhor não deseja que permaneçais nos cipoais da ignorância, e por isso enseja-vos a ocasião libertadora que agora vos chega em hinos de esperança. Libertai-vos da escravidão dos instintos agressivos e vis, ampliando os sentimentos de amor, de compaixão em vossas vidas. Como o passado não pode ser anulado, as consequências dos vossos atos encontram-se à vossa frente, aguardando a solução que tereis que adotar espontaneamente, a fim de logrardes a paz que ainda não conheceis. Em vossas aflições, perguntar-me-eis de que forma será possível essa renovação, esse trabalho de reconstrução das vossas vidas. Aqueles que estão vinculados ao judaísmo, responderemos que nos vossos livros sagrados, como no Sefer Abahir ou Livro das Iluminações, no Zohar, no Livro da Esperança, da transmigração das almas por intermédio dos corpos, é conhecida como, me perdoem, Gul Gunesov, eu não sou capaz de ler, e os ascitas, cabalistas, sabem que a reencarnação é o caminho, único, aliás, para facultar a regeneração do ser humano e a reparação dos males praticados através dos tempos. Aqueles outros que se encontravam matriculados no cristianismo também não ignoram o diálogo de Jesus com o doutor Nicodemos, quando se asseverou que é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. Nascer da água, corpo, do espírito, personalidade nova. A reencarnação é a escola bendita que faculta o desenvolvimento dos valores intelectuais e morais do espírito no seu crescimento na busca da perfeição que lhe está destinada. O amigo de Jesus fez uma pausa a fim de facultar o entendimento das suas palavras. Enquanto falava, a vibração da sua voz, o conteúdo da sua mensagem criavam uma harmonia ambiental que provocou a quietude dos infelizes, acalmando-os na medida do possível, facultando-lhes absorver as palavras que chegavam no íntimo e ficariam impressas para sempre, mesmo que não entendidas naquele momento. A seguir, o nobre mentor deu continuidade à explicação. Seguistes o chamado da desordem, da destruição, porque participáveis da loucura proporcionada pela ignorância das leis de Deus, hipnotizados pelo terror, castigados pelas fúrias, fizestes o que vos era imposto sem dar-vos conta da sua gravidade. Agora despertais para a realidade nova que vos impõe responsabilidade pelos atos e compromissos impostergáveis. Vosso antigo chefe, mais infeliz do que vós todos, encontra-se adormecido, a fim de ter diminuídas as lembranças desditosas de que pôde recomeçar do ponto em que parou, dominado pela ira fugaz e pelo ódio abrasador. Também ele e outros tantos que se lhe submetiam avançarão pelos mesmos caminhos eivados de desares que os chamarão ao refazimento. Ninguém está incólume aos desígnios divinos, fazendo o que lhe apraz sem experimentar os efeitos dos atos de qualquer natureza. O amor, porém, do Mestre Jesus por todas as suas criaturas excede tudo o quanto podemos imaginar dentro dos nossos limites egoísticos. Hoje começa a vossa restauração. Acalmai os anseios do coração, os tormentos da mente, a fim de poderes crescer interiormente, alcançando o patamar sublime da paz. Que o Senhor a todos nos abençoe e nos ilumine. Quando terminou, as sombras que pairavam no ar estavam quase totalmente diluídas. Automaticamente, os cavaleiros templários puseram-se na atividade socorrista, distribuindo energias calmantes sobre as cabeças dos sofredores,
alguns dominados pelo planto do justo arrependimento, outros saindo da habitação, outros mais expressando surpresa e admiração. As mãos da caridade apresentavam-se luminosas em decorrência dos sentimentos dos passistas gentis, que aprenderam a arte da ciência de servir ao seu próximo desde os terríveis dias das trevas medievais. Todos nós, presentes, levantamo-nos, distendemos também nossas mãos em direção à turba e em recolhimento interior, possível que se foi beneficiando das energias que os penetravam com finalidades específicas. Foi então que novamente a voz do mentor fez-se ouvida, enquanto acordes musicais dominavam o ambiente. Sublime dispensador de bênçãos, sublime dispensador de bênçãos. Quando a madrugada rompe a treva da ignorância, anunciando o dia de júbilos, aqueles que servimos, saudamos-te na condição de sol da primeira grandeza, suplicando que a tua luz dilua toda a nossa maldade, abrindo espaços para a instalação do reino de amor em nossas vidas. Somos teus discípulos equivocados, que estamos de volta ao rebanho em face da tua misericórdia, após o abandono que nos impusemos ao longo da trilha evolutiva. Recebemo-nos como somos, a fim de que aprendamos a ser como desejas que o consigamos. Nossa oferta ao teu magnânimo coração já não é em taça de fel, da ingratidão ou do abandono, mas o compromisso de ser fiéis em quaisquer circunstâncias que enfrentemos amanhã, compreendendo que mesmo o sofrimento é dádiva celeste para a nossa purificação. Como recebeste Pedro arrependido, e lhe confiaste a direção do grupo estarrecido e foste buscar Judas nas regiões infernais, concedendo-lhe a oportunidade dos renascimentos purificadores, concede-nos também a todos nós, os discípulos ingratos, a misericórdia do teu perdão, em forma de renovação íntima pelos incontáveis processos das reencarnações lenificadoras. Permite que os teus mensageiros abnegados permaneçam conosco em teu nome, auxiliando-nos no processo de iluminação, de forma que toda a treva que deixamos pela senda faça-se claridade, decidamo-nos por seguir diante, seja qual for o preço a resgatar. Jesus, concede-nos a tua dúlcida paz, a fim que sejamos dignos de ti, hoje, amanhã e sempre. Harmonias siderais permaneciam no recinto banhado por claridade semelhante à do luar. Cuidadosamente, os cavaleiros templários e os membros da casa foram conduzindo os grupos socorridos à intimidade do edifício para imediata remoção à colônia espiritual onde se preparariam para as futuras reencarnações. Entendemos, por fim, a grandiosidade e o poder do amor em nome do sumo bem, e os perigos que rondavam as comunidades dedicadas ao crucificado sem culpa. Encerrada a reunião, todos os membros encarnados foram reconduzidos aos seus respectivos lares e nós outros buscamos o repouso que nos facultaria melhor penetrar nos soberanos códigos da superior justiça. É assim, meus amigos, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, todas essas pessoas que espalharam a dor e o sofrimento foram abençoadas, recolhidas, serão reencarnadas, mas terão pela frente essas contas a pagar. Terão que colher toda a dor que semearam. É a forma de resgatar, purificar a si mesmo dos erros cometidos. Ficamos por aqui. Aguardo todos vocês na sequência dos nossos estudos. Abraços e até breve.